Graça e paz, uma alegria enorme estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus com vocês. Hoje nós estaremos meditando um pouco a respeito de uma lição que o livro de Jó me ensina. Eu gostaria de ter uma palavra de oração antes de começarmos a estudar esse texto. Pai, nós te damos graça, te bendizemos, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Paizinho, nós chamamos e desejamos de todo o nosso coração alegrar o teu coração. Ilumina nossa mente, ilumina, Deus, a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, aprender da tua palavra, sermos edificados e praticar. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que está ouvindo, que teu Espírito Santo ministra com poder e graça em cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos magoados, quando estamos tristes, quando nos sentimos ofendidos, muitas vezes nós encontramos a cura falando sobre o que aconteceu, falando sobre essa mágoa, né? Muitas vezes nós reunimos os amigos para contar, falamos com o pastor, corremos atrás de um conselheiro para expor ali aquilo que estamos sentindo e encontramos cura falando. Mas existe um momento na nossa vida que é hora de parar de falar, é hora de ficar em silêncio, é hora de ter cuidado com aquilo que a nossa boca está falando. Quando era criança, cantávamos uma canção. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. E essa é uma das lições que eu aprendo com o livro de Jó. Ter cuidado naquilo que eu vou falar e ficar em silêncio. Ficar em silêncio é uma arma poderosa em alguns momentos de batalha. O livro de Jó nos conta que Jó foi um homem tocado pela tragédia. Jó foi um homem tocado pela calamidade. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia fala que os inimigos vieram e deram contra o seu gado. Relâmpago e fogo do céu ali destruiu todas as suas ovelhas. Os seus filhos foram soterrados por vento forte e tempestade, embaixo dos escombros dessa tempestade, e antes mesmo que Jó pudesse sepultar os seus filhos, antes que Jó pudesse ali chorar pela perda dos seus filhos, Jó foi tomado de úlcera, do alto da cabeça à planta dos pés. E a sua mulher, ali vendo toda aquela tragédia, pergunta para Jó: ainda conservas íntegro teu coração? Amaldiçoa Deus e morre. A mulher dele ainda fala: olha, meu filho, para você só resta a morte, morre. Depois de tantas coisas, não há mais esperança. E os seus 4 amigos vieram condoer-se ali da sua situação, vieram consolá-lo. E a Bíblia diz lá no capítulo 2, versículo 13, por 7 dias e por 7 noites eles não proferiram nenhuma palavra, tamanha era a dor de Jó. Mas no capítulo 3 de Jó ele resolve abrir a sua boca, então ele vai ali reclamar, ele vai ali questionar, ele vai ali queixar-se, né, de tudo aquilo que ele está vivendo. E começa ali uma briga naquele grupo, né? Jó fala, os amigos respondem, e isso se estende até no capítulo 23, quando Jó decide fazer um discurso ali intenso. Chega de bate-papo, chega de conversa fiada em grupo, agora eu vou fazer um discurso. Mas isso não silencia aqueles amigos, né? Aqueles amigos, eles continuam ali falando, isso se estende até pelo capítulo 38.
Cada um tinha a sua própria interpretação de Deus, cada um falava ali sobre quem era Deus, por que Deus fizera tudo aquilo com Jó, sabe? Eles começam a contender ali, a querer falar sobre Deus. E Jó, ele também define Deus. Jó, ele também quer explicar Deus. Jó, ele também examina Deus. E quando a gente lê esse livro, a gente tem a impressão que Jó sabe mais de Deus do que o próprio Deus. E quando chegamos no capítulo 38, Deus quebra o silêncio. Se existe uma coisa que nos magoa, se existe uma coisa que também nos fere muito, é o silêncio de Deus. E durante todo esse tempo Deus se manteve em silêncio. Jó falava, os amigos falavam e Deus estava em silêncio. Mas Deus decide falar, Deus decide responder a Jó. E a Bíblia diz que no meio de um redemoinho, Jó 38, versículo 1, Deus responde a Jó com algumas perguntas. E uma das perguntas é: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus não precisou fazer mais que uma pergunta para que Jó soubesse que era a hora de ficar em silêncio, que era a hora de ficar de boca calada. Deus inunda Jó de perguntas e Jó não pode fazer outra coisa a não ser ficar em silêncio. Deus pergunta para Jó: Jó, você precisa conhecer o alfabeto para você aprender a ler? E Deus diz para Jó: você não conhece o ABC do céu. E pela primeira vez Jó vai ficar quieto, silenciado pelas muitas perguntas de Deus. Jó mal tem tempo de refletir a respeito de uma resposta e Deus já inunda ele com outra pergunta. Jó, assim que você for capaz de lidar com coisas simples relacionadas a como firmar as estrelas no firmamento, como falar para o mar: até aqui é o seu limite. Quando você souber lidar com essas coisas simples, você pode falar. E Jó responde no capítulo 40, versículo 4. Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Antes de ouvir Deus, Jó não conseguia parar de falar. Mas depois que Jó começa a ouvir Deus, Jó não consegue falar. O silêncio é a única resposta de Jó para Deus. Ele põe a mão sobre a boca. E essa também será a nossa resposta diante de muitas adversidades. Senhor, faz o que for preciso para que eu seja santo, para que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida, para que o Senhor possa ocupar o teu trono na minha vida. Senhor, eu quero ficar em silêncio. Exalta-te, engrandece, glorifica-te. E eu ficarei em silêncio. Nós aprendemos essa lição com Jó, que há um momento na nossa vida que nós precisamos nos calar. Nos calar. O Senhor é santo, Ele é extraordinário, Ele está acima. Ele está num alto e sublime trono. Aquilo que nos fere, aquilo que nos abala, aquilo que nos tira do prumo, jamais pode atingir. O que nos assusta não o assusta. O que nos preocupa jamais vai preocupar a Deus. Como Jó, nós também podemos encontrar paz na nossa dor, se apenas ficarmos em silêncio para ouvir Deus falar conosco. Existe um tempo na nossa vida que é tempo de aquietar. E lá no Salmo 46, 10, o salmista vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra.
Esse versículo contém um mandamento nele: aquietai, fica quieto. Tá grande a sua luta, tá difícil. Fica quieto, aquieta na presença do Senhor. Faça questão de ficar quieto diante de Deus. Deixa Deus te banhar com a sua glória, deixa Deus te inundar com a sua graça, com o seu favor. Deixa Deus derramar fôlego de vida sobre você, muito fôlego, até que todos os seus problemas sejam absorvidos da sua alma e você consiga colocar nos pés do Senhor e descansar. Fique quieto. Fique quieto. Reserve um momento para você estar quieto na presença do Senhor, para ouvir o quanto isso é difícil na minha vida. O quantas vezes eu paro de falar, paro de interceder e me aquieto na presença de Deus. Eu começo a distrair, minha mente começa a vagar. E eu falo: Deus, como é difícil ficar quieto. Como é difícil desligar a nossa mente. Mas quando a gente consegue, isso é maravilhoso demais. Você consegue ouvir as batidas do seu coração. Você consegue ouvir o som do seu coração e Deus fala. E Deus fala. Por mais que tentamos entender, por mais que tentamos justificar, ninguém explica o mover de Deus, ninguém explica o trabalhar de Deus na vida de cada um dos seus filhos. E não podemos ser ignorantes. Uma das coisas que Deus faz com Jó é mostrar para Jó a ignorância dele, a falta de conhecimento. O profeta Oséias também vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta entendimento, falamos de coisas que não sabemos, que não entendemos e perecemos. Jó, no seu muito falar, os seus amigos, no seu muito falar, acendeu a ira de Deus. E no capítulo 42 de Jó, Jó vai falar: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uma vez falei e não falarei mais. Jó aprendeu a lição de ficar em silêncio em meio às lutas, em meio às dificuldades. O livro de Jó, ele continua. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse: também a Elifaz, o temenita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tenamita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía. Outra coisa que eu aprendo com o livro de Jó é que eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, cuidado, boquinha, o que fala.
aqueles amigos, diante do sofrimento de Jó, começaram a falar, começaram a interceder de maneira errada, errônea. E isso acendeu a ira de Deus. Muitas vezes no ministério de intercessão nós vemos os problemas, as calamidades, e nós também queremos falar, queremos explicar, queremos justificar para as pessoas aquilo que está acontecendo. E precisamos ter cuidado com isso. Existe um momento na intercessão que é hora de calar. A Bíblia diz que Jó precisou interceder por aqueles amigos intercessores que vieram se condoer com ele, porque aqueles amigos disseram de Deus aquilo que não era a verdade. Quiseram criar um Deus à sua própria imagem. Falaram de Deus aquilo que não procedia, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Como intercessores, nós precisamos ter cuidado a respeito disso também. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse aprendeu a respeito de como colocar a mão na boca, como manter-se calado, como aprender a uma vez, a duas vezes falar, mas não falar pela terceira vez. E é isso que o livro de Jó nos ensina nesse tempo, a estarmos atentos diante das nossas orações, com aquilo que temos falado, a aprender que existe um momento de ficarmos quietos, em silêncio. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo ministre no seu coração. Aquilo que eu não posso dizer, que o Espírito Santo fale com você. O Espírito Santo, ele tem poder para falar com você. Aquilo que eu não consigo expressar, Deus fala. Que o Senhor ministre no seu coração com poder e graça. E que você possa também meditar nesse livro e tirar lições preciosas a respeito dele. Um forte abraço. Deus te abençoe e até a próxima.